Fala, turma. Como vocês estão? Boa tarde, boa noite a todos, dependendo do horário que vocês vão estar assistindo essa live. Estamos em mais uma live aqui de retrospectiva do mercado de capitais, agora no mês 3, né, mês de março. E estamos junto aqui com o nosso querido amigo Daniel, Nelacen aqui do Assim Cripto. Mais uma análise do mercado, mais um momento que a gente vem aqui para trazer um pouco mais da nossa visão para vocês. O que aconteceu esse mês, né, os principais pontos, os pontos mais importantes do mercado digital, e também um pouco da nossa visão do que vai acontecer, o que pode acontecer no mês de abril, né? Sempre, obviamente, em uma perspectiva técnica, sempre em uma perspectiva de análise on-chain, sempre em uma perspectiva realmente de não querer olhar simplesmente o mercado de maneira que a gente consiga colocar o machismo nisso, senão a gente colocar uma visão técnica, uma visão baseada em dados. Né? Então, vamos para mais uma retrospectiva aí do mês de março. E aí, Daniel, como é que tá, meu irmão? E aí, meu caro Yuri, beleza? Mais uma, né? A gente tá sempre junto nessa. Como eu falei, a gente vai ficar fazendo essas retrospectivas. Depois a gente vai pensar também em outros modelos aí de vídeos, outras colaborações. Mas a ideia é essa: trazer análise para sair do ruído, né? Porque o ruído não só no mercado cripto, existe em qualquer mercado onde existe um posicionamento aberto, né? Mas no mercado cripto eu diria que muito mais, justamente por ser um mercado novo. Então, trazer a análise séria baseando-se em dados, trazer é, uma, uma quantificação mais acertada, né? Assim, questões macroeconômicas, aliar isso ao mercado cripto e sair muito daquela notícia de pessimismo, o mercado morreu. Eu estava até fazendo um artigo sobre isso agora, em termos de se você investe nesses piores momentos, obviamente que quando se trata de bons ativos, né? Quando você investe nesses momentos onde está todo mundo pessimista, quantitativamente, estatisticamente, são os melhores momentos. Então, é bom a gente ter essas análises para discernir o que é ruído do que é sinal e entrar e continuar no mercado cripto da melhor forma possível. E para quem não conhece, eu sou o Daniel Assen, da Assen Cripto, e vamos começando aí. Não, pode crer. E assim, quantitativamente, Daniel, é legal sua posição aí, antes de começar, trazer também um feedback sobre isso. E também historicamente, né? Muita gente talvez entrou no Bitcoin agora, muita gente está assistindo a gente, ou talvez não tenha um tempo de maturidade ali relativamente ali, para que você possa de fato identificar onde nós estamos hoje comparado a ciclos passados. Então, assim, eu acredito que quem Sim, está no mercado acima de 5 anos talvez vai olhar de maneira diferente. Na verdade, historicamente, e para todos os mercados, Genel, eu acho que à medida que o tempo passa, você cria mais raízes. Né? À medida que você cria sim, mais raízes, você cria mais madurez, ou seja, você fica mais maduro naquele mercado. À medida sim. que você fica mais maduro, você fica mais, você fica mais, qual é a palavra que eu posso encontrar? Você fica Com mais, maior capacidade de entendimento sobre o mercado, né? também, maior Mais capacidade. informações, mais liquidez, mais agentes econômicos ali interagindo. Mas eu queria até dizer mais na alusão do marinheiro, né? É isso que me fugiu, mas voltando aqui, você começa a navegar em mares tempestosos, né? Ou seja, você começa a identificar oportunidades, como você mesmo falou agora, quando todo mundo pensa que a tempestade está em barco. Quantas Sim, perguntas não me fizeram esses dias? Pô, o Bitcoin morreu, o Bitcoin vai para US$ 10 mil, saiu ali analistas da Bloomberg falando que o Bitcoin ele tem muita probabilidade de chegar em US$ 10 mil, US$ 5 mil, euros centavos. Tipo, aquilo que você falou agora é muito importante. São esses momentos agora onde a gente analisa o mercado com tranquilidade, com lucidez, pessoas que têm uma vivência no mercado 5/7, né, como você, como eu, pessoas que estudam o mercado, não como um sim, hobby, mas sim como uma profissão. Nós vivemos o mercado, nós doamos o nosso tempo no mercado, e nós estudamos o mercado 24/7. Então, nós não vivemos de barulhos, nós não vivemos de tempestades. Eu disse uma frase hoje para um grupo que a gente também faz a parte educacional, o pessoal faz a parte de derivativos de opções, e o cara me perguntou, pô, professor, o que
você acha? O Bitcoin tá aí, cara, não anda, e aquela coisa retrucada, pô, eu tô com medo, é o momento de eu tirar tudo, transformar tudo em stablecoin, etc. E eu coloquei essa pergunta sobre a mesa, Daniel, para ele. E perguntei para ele, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você vive o Bitcoin para quê? Para ciclos ou para um ativo que você quer passar de maneira transgeracional para os seus filhos, etc., e ser de fato um ativo que traga riqueza para a tua família. Ele parou, cara, e aqui mudou um pouco a perspectiva, porque essa é a perspectiva real, né, Daniel? Nós precisamos olhar para o Bitcoin, para um ativo que ele é somente um ativo feito de ciclos, ou seja, não, esse ciclo está assim, está assado, então, não, cara, eu acho que a magnitude do Bitcoin é muito mais contundente. O Bitcoin é um ativo que ele vai sobreviver às gerações. A sua Sim, arquitetura, toda a sua política monetária, toda a essência do que é Bitcoin, é um ativo para perdurar por gerações. Então, a gente não pode olhar dentro desse ciclo pensando que pô, o mundo acabou, quando a gente percebe que praticamente ciclos anteriores de bear market se comportaram, incluso até muito mais agressivo do que o bear market atual, tomando em conta o nível de drawdown, tomando em conta o nível de outros métodos que a gente vai identificar aqui ao longo dessa retrospectiva. Mas eu acho que isso é de extrema importância, a gente analisar o mercado de maneira séria, para tirar esses rumores, né? E fazer com que as pessoas que estão chegando agora entendam que esses são momentos naturais de qualquer ativo, né, Daniel? A gente está falando do Bitcoin, cara. sim. Qualquer ativo ele vive em momentos de bull market, de bear market, momentos de contração, de expansão, de contração. Então, é isso que se trata, é assim que se trata no cenário econômico. Sim, isso tudo fundamentado pela base da economia, né? Uma área que eu gosto muito é a economia monetária e, na minha perspectiva de economista, eu percebo que a economia monetária, as políticas intervencionistas dos governos, via manipulação de M2, né, que são agregados monetários, via manipulação de taxas de juros, isso aí acaba impactando o que na teoria austríaca a gente chama de malinvestment, que são os investimentos ruins. Se você tem uma taxa de juros muito baixa, manipulada de forma artificial para baixo, o dinheiro fica mais barato. O dinheiro ficando mais barato, existe uma maior propensão aos agentes econômicos investirem em setores ruins, porque eles têm essa capacidade de perder mais, porque o dinheiro está barato. E aí o que acontece? Esses investimentos ruins, uma hora, a própria economia, né, a mão invisível do mercado, do Adam Smith, vai cobrar o preço ali desses investimentos Sim, ruins. E quando começa a correção, que é fundamentada justamente nessa manipulação monetária, a correção vem e vai fazer com que empresas quebrem, com que ativos corrijam. Então, é algo natural da economia global, pelo menos nessa nossa configuração atual, que eu não vejo perspectiva no futuro próximo de que vá mudar. A única perspectiva entra justamente no Bitcoin, que é a única alternativa de moeda, né? A essas moedas fiduciárias que são manipuladas ad infinitum, né? ó, Então, é aí que entra justamente o viés do Bitcoin e ele ser visto como um ativo de longo prazo, transgeracional, é, aposentadoria, é algo muito mais do que uma queda momentânea. É você analisar os fundamentos, entender que é um ativo totalmente disruptivo. Eu nem gosto dessa palavra, mas para o Bitcoin ele se adequa totalmente, essa palavra se adequa totalmente, então é totalmente disruptivo, é melhor que o ouro, só que precisa de tempo. Então, é aproveitar esses momentos de queda, como a gente está tendo agora, para se posicionar de forma eficiente, de forma correta, né? A gente não vai colocar tudo, nem a gente que trabalha em cripto, eu e Yuri, a gente bota todo o nosso dinheiro em Bitcoin. A gente tem que pagar as contas, a gente tem que fazer outras coisas, a gente investe em outras coisas, mas é questão de ter esse entendimento e saber se alocar, se posicionar de forma é, coerente com o que a gente sabe. e pensar, né, Daniel, o que você espera, né, cara? Assim, é aquilo que eu falei, né? Você espera o quê do Bitcoin? Um ativo para um ciclo de 4 anos, ou você espera um ativo realmente que seja duradouro na sua carteira, né? Que, obviamente, sendo duradouro, historicamente, todos aqueles que seguraram o Bitcoin acima de 5 anos estão no lucro. Sim, Historicamente, os long time holds, aqueles que são considerados os monges diamantes, aqueles que têm Bitcoin por mais de
estão 78% desse pessoal, todavia, então, o pessoal ganha 30 mil dólares, 25 mil dólares. Entende? Então, assim, a perspectiva de segurar Bitcoin ao longo do tempo, ela muda totalmente a nossa visão do curtíssimo prazo. O curtíssimo prazo não foi feito para deixar ninguém milionário. A gente tem que desmistificar isso no mercado digital. Né? O mercado digital foi muito encharcado por essa visão de que você vai vir Dinheiro para o fácil, Bitcoin, né? você vai ficar Milionário da milionário, noite pro você dia. vai multiplicar o seu patrimônio em 20 vezes. Os gurus aí das multiplicações até hoje, cara, tem empresa aí brasileira, não citando nomes, mas tem empresa brasileira, cara, que os caras oferecem isso hoje, as moedinhas ali que estão para lançar, que Sim, tem potencial de fazer 1.000 a 1 milhão, 1.000 e 1 milhão. Então, assim, cara, é loucura. é uma falta realmente de maturidade incrivelmente robusta. Mas, assim, voltando aqui, para o Bitcoin, cara, a gente realmente tem um ativo. Eu, particularmente, não vejo um ativo para ciclos, assim, um ativo, obviamente, que vai estar na minha carteira de maneira transgeracional. Né? Então, essa é a grande perspectiva que o Bitcoin tem. Só a gente, antes da gente começar aqui a nossa apresentação, teve um dado bem interessante, né? Você falou sobre todo esse sistema Fiat, que inevitavelmente nós estamos vivenciando, e como eu gosto sempre de falar, é um sistema que foi criado para isso, né? Essa é a funcionalidade dele, não existe outra funcionalidade do sistema Fiat, a não ser o aprisionamento e a imoralidade do dinheiro no dia, fazendo com que as pessoas se tornem cada vez mais endividadas, que as pessoas de fato nunca tenham a riqueza verdadeira, porque são tomadas e são tomadas delas, mas estudados falam que os bancos americanos, cara, carregam 306 bilhões em perdas não realizadas. 306 bilhões em perdas não realizadas. Então, se você pensa que o grande refúgio está nos bancos, a gente tem visto, Daniel, não somente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, né, recentemente, com todos os casos de quebras e de intervenções pelo Banco Central, que no final do dia, o banco ele é uma tremenda máquina de fazer dinheiro do nada e de fazer com que a gente perca cada vez mais dinheiro, porque ele vive nesse tremendo buraco negro, né? Que só faz sugar realmente da sociedade. E a gente não tem uma perspectiva realmente de um dinheiro que faça com que a gente saia dessa situação, a não ser, obviamente, se a gente não olhar para o Bitcoin. Perfeito. Isso aí, como eu já acho que comentei até em outras reuniões nossas, gravações nossas, e até tu acabou de falar, é um sistema que é fadado ao fracasso, porque é feito para beneficiar uns em detrimento de outros, né? São os amigos do rei, os que estão mais próximos da nova moeda emitida, os que ganham primeiro, e são quem? Normalmente, políticos, bancos, os grandes bancos, porque até eles participam dessa nova emissão de moeda via sistema de reserva fracionária, crédito, e também os agentes políticos ou econômicos em geral que estão mais próximos das benesses governamentais. E esses são justamente os mais beneficiados. Enquanto a população, inevitavelmente, ela vive em 99,9% dela longe, sobrevivendo desse salário mínimo e realmente tentando sobreviver, principalmente na realidade da nossa população brasileira. É um estudo patrial, que é bem interessante também, no meu Instagram. Foi assim, ó, são dados bem relevantes. Tá? Chama isso aqui. Apostas online, olha só isso. Apostas online superaram os juros como fator de endividamento no Brasil. Cara. Chegou a superar juros, um fator mais determinante do endividamento do brasileiro. Então, olha só onde nós chegamos. Olha só o nível de educação financeira que a população brasileira chegou. Ao ponto de que a aposta, a BET, ela está endividando mais que quaisquer outros tipos de endividamento, seja ele cartão de crédito, seja ele quaisquer outros tipos de endividamento que existem no Brasil. A questão do jogo da BET está fazendo com que o brasileiro caia em ciclo pessoas. Isso aí é até aquela parte que tu acabou de comentar da imoralidade desse sistema. Uma coisa que eu já comentei em outros vídeos, em artigos, é justamente a moralidade do Bitcoin. Porque o que acontece quando a gente tem uma moeda
que a gente perde o poder de compra de forma contínua. E a maioria das pessoas nem sabe disso, né? Existe uma mudança de comportamento que não é o normal. O normal é o quê? É biologicamente, a gente quer sobreviver. Para sobreviver, a gente planta agora para colher depois, certo? A gente tem que ter um pensamento de futuro, porque é questão de sobrevivência. Isso é natural. O que acontece quando a gente tem uma moeda que perde o poder de compra constantemente? O ser humano, principalmente os mais pobres e classe média, eles vão ter um comportamento, uma indução de comportamento ao quê? A não investirem, a quererem dinheiro fácil e a consumirem agora. Ou seja, eles vão ter uma alta preferência temporal. Eles querem viver o agora, consumir agora. Mas quando existe a capacidade de manter a riqueza, manter o poder de compra da moeda, que era o que costumava ocorrer até pouco tempo antes do choque de Nixon ali, da quebra de Bretton Woods em 71, ainda existia um pouco, pelo menos, dessa mentalidade, ainda existia essa mentalidade de investimento futuro. Mas depois dessa quebra que a moeda fiduciária perdeu a base ali do ouro e que tiveram essa capacidade de inflar os agregados monetários, o aumento de oferta de moeda e a perda de poder de compra, mais moeda, menor valor. Se eu tenho dinheiro aqui comigo, a minha riqueza, meu patrimônio, daqui a 100 dias vou ter menos. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou atrás ou de dinheiro fácil, bet, para me endividar, ou Eu pirâmide, vou queimar, né? ou vou queimar, consumir agora, É. porque daqui a 100 dias eu não vou ter muito disso, eu tenho que viver o agora. Amanhã não sei se vou estar vivo. Isso é uma mudança comportamental muito forte e que dificilmente as pessoas percebem. E a fundamentação disso entra justamente a economia monetária. Por isso eu gosto tanto de economia monetária. Para o bem ou para o mal, esse comportamento da moeda cria um comportamento, não vou dizer irracional, porque tem certa racionalidade nisso, mas que é induzido por conta de políticas governamentais, de aumentar a preferência temporal do indivíduo, de querer o agora, de não investir para o futuro e querer dinheiro fácil. Pirâmide, bet, e aí ilustra justamente esse teu ponto que tu acabou de comentar. E no final do dia, Daniel, não é uma questão somente financeira. A gente sabe que isso aí engloba numa questão social, né? Porque o financeiro está ligado com o social. A gente tem Com certeza. uma população endividada, a gente tem uma população viciada em bets, a gente tem uma população que não tem bastante responsabilidade no longo prazo, cara. E, consequentemente, a gente vai ter uma população disposta a fazer mais loucuras. A gente vai ter uma população, muitas vezes, mais violenta, a gente vai ter, estruturalmente falando, famílias mais sem mais estabilidade, né? Porque, obviamente, Isso quando é a gente começa verdade. a quebrar a questão econômica dentro de um lar, quando um chefe de família, quando um pai de família começa a ser viciado, começa a gastar todo o seu recurso na bet, consequentemente, aquela família vai tendo uma deterioração financeira, consequentemente, isso vai ter ali um impacto no seu casamento, em como ele trata a sua esposa, como ele vai tratar o seu filho. A gente começa a ter Com um certeza. rompimento familiar naquele ciclo. E essa é a realidade de milhões de brasileiros, cara. A gente tem visto, existe uma correlação, Daniel, não sei se você viu esse estudo, mas é interessante falar, antes de começar a nossa apresentação, existe uma correlação direta entre aqueles que estão viciados em bets e aqueles que se separaram e destruíram suas famílias. Existe uma correlação muito forte, porque a gente sabe Sim, que muitos dos problemas sociais, ou eu posso até falar que 80, 90% deles tem a raiz, muitas vezes, o problema financeiro. Então, o problema sim, financeiro, ele com puxa vários certeza. outros problemas de relacionamento do indivíduo, o relacionamento familiar. E muito disso, cara, é pela falta de educação financeira, muito disso pelo pensamento que você acabou de falar, esse pensamento imediatista, e, obviamente, não somente pelo pensamento imediatista do próprio ser humano, mas também vinculado com a moeda, né? Uma moeda fraca, uma moeda que ela perde valor todos os dias. Se ela perde valor todos os dias, eu preciso gastá-la realmente porque eu preciso gastá-la de maneira muito rápida. E aí vem a imoralidade desse dinheiro fiat, né? Em comparação da moralidade do Bitcoin que você mencionou. Mas, cara, isso é um estudo incrível. Eu acho que a gente precisa realmente falar um pouco mais sobre isso, porque, cara, milhões de pessoas no Brasil sofrem com esse problema de educação financeira, sem nenhum tipo de luz no final do túnel, pessoas que estão extremamente aprisionadas por não ter
ter educação financeira, por não saber, de fato, como alocar esse patrimônio suado que ela recebe, que ela tem um pensamento de curtíssimo prazo. E, cara, eu acho que uma das grandes missões educacionais de mercado digital é proporcionar para essas pessoas realmente educação séria, sólida, fazer com que elas entendam que a construção do longo prazo ela é muito mais robusta do que a construção do curtíssimo prazo, onde a gente não tem perspectivas mais longo prazo, sim. Pode entregar para a gente, porque a gente sabe que isso é algo extremamente sólido, financeiramente falando. É isso aí. Vamos Bora lá embora aqui então, para a né? nossa apresentação, gente. Começar. Deixa eu transmitir aqui a tela agora, para a gente poder ir compartilhando um pouquinho mais sobre esse mês. Foi um mês bem corrido também, cara. Mês de março, que ainda estamos nele, né? Hoje é dia 30 ainda. Que é a perspectiva do mercado de cristais, um pouco de análise, né? Como a gente se comportou aqui. E aqui a gente coloca aqui o primeiro no desempenho de março de 2026 entrou para a história como um dos meses mais tensos do atual ciclo de correção. Né? O Bitcoin registrou uma queda ali de 10,17. Inclusive sobre isso, Daniel, a gente segurar ali os 67, agora a gente está em 66, Sim. possivelmente a gente tem grande probabilidade de terminar o mês, de fechar o mês em negativo, se a gente não tiver um respiro de hoje para amanhã. Olha só, em janeiro, e 14,94 de fevereiro, né? Mas foi pior que esses 2 meses até agora. Deixa eu pegar aqui no Coindesk, a gente vai ver que a gente teve 2 meses de negativo, né? E a gente está entrando agora para o terceiro mês. Caso a gente não mude essa perspectiva agora, hoje e amanhã, a gente vai ter o terceiro mês com o Bitcoin em negativo. Eu acho que isso aí é algo bem relevante para a gente falar, tendo em conta que a gente vai ter 3 meses ali consecutivos de fechamento do mês com o Bitcoin no vermelho. Deixa eu ver se abre ali o Congresso também. E, e é isso que a gente começou, né? A gente começou aí com um mês bem fraco, um mês bem volátil. A gente vai ver um pouquinho mais das consequências, por que esse mês está assim, né? Mas, nesse primeiro momento, ressaltar esses 3 meses, né? Um possível 3 meses em negativo, Daniel. E a gente realmente vê que isso aí é bem histórico, né? Poucas vezes o Bitcoin Sim. teve em janeiro, fevereiro, março, fechando meses negativos. Então, assim, como é que você pode ver aí essa questão desses 3 meses possíveis É, de negativo? eu não lembro se depois da queda da FTX, os primeiros meses posteriores do outro ano foram nesse modelo, nesse estilo de queda, mas eu acredito que sim. Não sei se foi tão ruim ou pior, mas eu lembro que, comparativamente, esse, essa, esse início de ano bem Isso. ruim tem sido parecido com o da FTX, Aqui está o e mensal aqui, nem a do Daniel. Covid Se a gente olhar para o mensal aqui, mensal. ó, 22, né? 22 a gente só teve janeiro, aqui no vermelho, né? Logo fevereiro e março a gente teve positivo. Se a gente for Sim. comparativamente com 25, a gente teve janeiro bem, 9,9, logo fevereiro e março a gente fechou no vermelho. Mas, cara, eu acho que vai ser a primeira vez, assim, primeira vez na história, possivelmente, que a gente tem aí 3 meses, primeiro trimestre do Bitcoin em negativo, né? 10,17 de janeiro, Sim. 14,94 de fevereiro, e agora a gente está em 0,15. Como eu mencionei, se a gente ultrapassa ali os Bem, é 67,500. é uma confluência de fatores muito grande, né? É algo até que a gente comentou no nosso vídeo anterior, do mês passado, quando a gente estava comentando sobre o lado bom e o lado ruim da entrada dos institucionais, né? O Isso, aumento da entrada dos institucionais, eles vão operar muito baseados em gatilhos operacionais. Assim, diferente de muitos investidores individuais que têm ali uma análise, um viés bem mais fundamentalista, eu diria, para o Bitcoin, no caso, os institucionais, eles operam muito com gatilhos, bateu determinado patamar, realiza, vende, faz o rebalanceamento, enfim. Então, isso cria uma espiral de queda que começou não por conta dos institucionais em si, mas foi acelerada por eles,
mas eu diria que começou justamente por conta de fatores macroeconômicos. Aí entra lá aquelas questões, Trump, guerra tarifária, que teve e continua tendo ainda, de certa forma, guerra, Irã, Israel, Estados Unidos, é, o Trump invadindo lá a Venezuela, petróleo agora aumentando de preço, que no curto prazo tende a aumentar todos os outros preços, porque se o petróleo aumenta de preço, todas as outras, quase todos os outros setores da economia, para não dizer todos, eles vão ser impactados negativamente. Por quê? Porque eles precisam de energia em algum segmento ali do seu processo de produção, seja produto, seja serviço. Mesmo o cara que é cabeleireiro, ou a mulher, enfim, que é cabeleireiro, dentista, ele precisa chegar no seu local de carro. A, a máquina que ele usa é feita com um processo industrial que precisa de energia. Então, tudo na economia precisa de petróleo. Se aumenta o petróleo, a tendência, então, no curto prazo é que aumente todos os outros preços. Se aumenta todos os outros preços, aumenta o risco sistemático, aumenta o risco do mercado. Então, a tendência é fazer uma realocação dos investimentos para setores mais, eu diria, sólidos, menos voláteis, né? Que aí a percepção é o que? É ouro, é título do governo americano. Então, eles vão sair dos ativos voláteis. E aí, para os institucionais, o primeiro a sofrer ali é o quê? É o Bitcoin. A gente entrou agora no Bitcoin, não entendo direito nesse negócio aqui, se cair determinado patamar, eu vou sair. Eles vão sair logo do Bitcoin. Então, por conta desses fatores primários, principais, inflação persistente, corte de juros demorando a acontecer, aí cria essa escalada justamente por conta dos agentes institucionais que estão lá. E é por isso, na minha análise, que essa queda foi mais acentuada agora do que em outros momentos. Não, pode crer, é sensacional, cara. E a gente olhar para essa perspectiva, Daniel, pô, aqui um gráfico do Dow Draw, né? Bem interessante a gente analisar isso aqui, porque, tipo assim, a gente vai, eu quero que você segure bem essa fala aí do Irã, também dessa parte da energética aí, vai tratar um pouquinho mais na frente, quando a gente chegar aqui na nossa retrospectiva, mas é bem importante. Eu poderia falar que acho que um antes e um depois, para a gente até chegar até aqui, talvez 3 meses de negativo para o Bitcoin, foi o dia 10 de 10. A gente fez uma retrospectiva, dia 10 de outubro de 2025. Na minha perspectiva, foi um antes e um depois. Ali a gente trouxe uma mensagem clara para o mercado. Os alavancados eles não vão ser perdoados. Aqueles que pensam que, não, a gente vai alavancar aqui até onde a gente quiser e o mercado não vai penalizar. Isso tem muito a ver também com a institucionalização do Bitcoin. Como você Sim, mencionou, acho que está em outro mercado. 2024, aí eu vou um pouquinho mais para trás, 2024 com a aprovação do ETF, trouxe outro mercado para o Bitcoin, trouxe o mercado institucional, trouxe o mercado que ele não perdoa. Eu gosto de dizer que é um mercado frio e calculista, né? Um mercado que não tem sentimento. O institucional, ele não quer saber, cara, se você vai perder 10 milhões de dólares se você estava alavancado. O cara não quer saber se você vai perder tudo que você tem. O cara vai agir. Então, o mercado ele vai agir sim, quando ele tem que agir. O mercado institucional ele não tem sentimento, ele vê números. Ele vai atrás de números, ele vai atrás de situações para fazer com que ele esteja confortável. E se a gente olhar aqui, Daniel, para o Dow, né, a história do Bitcoin, a gente percebe que no momento atual, ali a gente chegou nos 48, 47, 48%. A gente chegou até 50%, o Bitcoin caiu assim para 60 mil dólares, né? sim, 50 49. considerando lá a alta em outubro, né? É Isso, mais ou menos 50% de 50%, drawdown. considerando ali os 126 mil de outubro. Mas se você percebe, Daniel, e assim, eu fiz um estudo, cara, recentemente eu dei uma aula falando junto sobre isso, né? Falando sobre desvendando fundos de permarket. E aí eu fiz um estudo comparativo, que não cabe aqui na nossa perspectiva de hoje, que é um estudo mais extenso, até a gente pode talvez marcar uma próxima live para falar somente sobre isso. E a gente traz um estudo histórico de todos os outros supermarkets. Acho que o que eu gosto sempre de falar, acho que entender o momento atual, né, a gente precisa compreender o que aconteceu. E muitas das vezes, por mais que a gente tenha um ciclo diferente, por mais que a gente tenha uma institucionalização do Bitcoin, mas muitas das vezes a gente chega próximo, ou a gente tem algum tipo de influência que faz com que a gente perceba o momento atual que a gente está. E se a gente olhar Sim, aqui, a gente teve os gráficos pesados, cara, a gente teve 76%,
drawdown atual de 50%, eu enxergo ainda como um drawdown falta, sabe? Eu tenho uma impressão de que falta aquela última gotícula para a gente chegar ali, talvez de 60% de drawdown, 65%. Historicamente, se a gente pegar ali os jogos do Bitcoin, a gente vê que existe uma simetria matemática dos 87, 84, 70 e pico, se não me equivoco. E aí, quando a gente olha para o momento atual, a gente vê que os 50, Ainda ele, tem espaço para mais. ele meio que não se encaixa nessa matemática ali de negócio. Claro, mais uma vez eu recalco, né? Eu não quero falar que a gente tem que se queimar, ou esse ciclo tem que queimar perfeitamente com outros ciclos. Mas, cara, eu acredito sim que a gente precisa analisar com confluências de dados. Eu acho que as confluências de dados ela fala muito para a gente, por mais que o mercado tenha se modificado do ciclo passado para o ciclo atual. Mas, olhando para esse gráfico aqui, Daniel, eu tenho sim essa impressão de que, eu não sei se você tem essa impressão, mas eu tenho a impressão Sim, de que ainda nós não vimos corpos nas ruas. Não sei se você conhece esse dado dentro de um momento de bear market, mas existe um dado que fala assim que o bear market, de fato, além de ser um bear market forte e agressivo, você precisa ver, de fato, os corpos nas ruas. Você precisa ver as pessoas desesperadas ao extremo, isso também é um ditado, né? Ao extremo, que elas não querem mais saber do Bitcoin. É, sim. a última coisa que elas vão querer na vida vai ser olhar para o Bitcoin mais uma vez. Eu, na minha percepção, porque aquilo que eu falei em aula esses dias, Daniel, existem várias coisas que fazem que você identifique um fundo de mercado. Primeiro delas, obviamente, são dados, né? Você precisa olhar para dados, você precisa enxergar o que está fazendo o long term hold, o que está fazendo o short term hold, você precisa enxergar o fluxo de além de ETFs, você precisa enxergar o índice Coinbase, como é que os investidores americanos estão se comportando. E isso é legal, Daniel, porque o índice Coinbase, cara, está em estado negativo, tá? Se a gente olhar aqui esse índice Coinbase, a gente vai perceber, cara, esse índice tem por mês. Isso é um dado bem interessante, né? Eu gosto de enxergar no mercado, cara, porque isso é um dado que fala sobre a força compradora americana, tá? E a gente percebe que a gente está, cara, bem negativo no índice Coinbase. A gente está com força, a gente está com uma força Interessante. vendedora muito forte, que é a força vendedora americana. Tá? Então, isso aqui é um índice que eu gosto muito, e é um índice que fala muito, Daniel, no momento atual que estamos. Se a gente, de fato, chegou em um fundo, ou se ainda falta um pouco mais para que esse fundo chegue. Mas essa questão de fundo ou não seria uma ideia mais para outra live, mas o que eu quero citar aqui é que nós já tivemos 2 meses negativos, possivelmente fecharemos o mês de março em negativo, mas aí voltando ali para o dia 10 de 10, acredito que desde o dia 10 de 10 né, a gente vem com uma série de fatores que fez com que a gente chegasse até o momento atual. E aí você falou sobre a guerra, você falou sobre a parte macroeconômica, e aquilo que eu falo, eu acho que o Bitcoin está intrinsecamente ligado à macroeconomia e à geopolítica. Eu acho que isso vai decidir em que momento nós vamos sair desse ciclo de baixo do Bitcoin. O que você percebe sobre isso? Sim, isso aí que tu comentou sobre o primeiro lá ponto dos drawdowns, de que meio que há uma simetria, né? Dá para perceber que também uma coisa é que ainda assim vem diminuindo. Se você pega só o gráfico lá, Isso. vê que tem uma reta meio que crescente. Assim, então por isso há espaço para, se a gente pegar puramente essa potencialidade, essa simetria desses dados, a gente vê que há espaço para pelo menos uns 20% de queda, para um drawdown ali beirar os 70, Eu 60 e veria, pouco. eu ia falar isso, eu veria o natural do Bitcoin em fundo dos seus 65% de queda. Não ficaria tão simétrico com a perfeita simetria que a gente tem Sim. nos passados. A gente tem ali, acho que 4 pontos, de 4 a 5 pontos de diferença. Para mim é impossível. O que é impossível porque isso aí é comportamento humano, né? Então, não tem, assim, são incontáveis variáveis que estão aí dentro fundamentando esses dados, né? Mas o que é que dá para perceber principalmente é que, mesmo tendo essa potencialidade, a
a gente percebe que existe uma tendência de menores drawdowns. Sem dúvida. Só para o pessoal entender, Isso, drawdown é a medida de queda baseado no pico anterior. isso. E então, baseando-se no preço lá de 125 mil em outubro, acho que 21 de outubro, né? Baseando-se nesse pico, esse drawdown de se chegar a uns 50, 60, vai beirar ali os 50 mil dólares, que era mais ou menos que a gente estava comentando na vez anterior. É o que está aqui, né, Daniel? Assim, tem outra métrica, tem várias métricas que a gente destravou aqui para que a gente possa caminhar um pouquinho pelo chain. E mudou, cara, bem legal isso aqui, Daniel. Mudou essa semana, vai ser bem legal. Para quem não sabe, a gente faz análise do chain todos os dias. A gente faz um relatório, a gente traz várias métricas, a gente estuda o mercado do chain todos os dias. E essa métrica mudou, Daniel, essa semana, tá? Antes estava em 54 mil dólares, que é a média ali 200 semanas. E agora, nesse momento, não é esse gráfico, todavia, está em 59 mil, cara. Então, a gente teve ali uma mudança aqui. Isso, a gente tem as mágicas, as estéticas. E a gente pode perceber que agora o nosso topo, o nosso piso histórico de bear market está em 59 mil dólares. Então, isso são dados bem interessantes para a gente precisa analisar, porque, deixa eu ver aqui se vai abrir, se eu não vou abrir aqui diretamente, sempre quando a gente está fazendo a live, um pouco pesado, mas eu vou tentar abrir aqui direto. Isso, perfeito. Linhas mágicas. E a gente consegue perceber isso, né? Porque essas linhas mágicas, elas são claras, elas mudaram essa semana. Agora, isso aqui, perfeito. Então, olha só, galera. Então, nesse exato momento, um piso ali do bear market, um piso desse bear market seria aqui os 59.242, tá? É a média de 200 semanas. E aí a gente vê que ali a média de 128 dias está em 80 mil dólares, que são, aqui seria um suporte, o último suporte do Bitcoin, né? E aqui seria eventualmente as suas resistências. A gente tem aqui 200 dias para cima, que está em 90 mil dólares, né? E logo de 365, que está em 97 mil dólares, que começaria o retorno. Na minha perspectiva, a gente só tem uma reversão, e quando a gente fala de reversão, Daniel, a gente fala de reversão de tendência, e esses 80 mil dólares coincide também com o break-even de short-term holds, né, dos detentores de Bitcoin, no caso. Ali está o preço médio desse pessoal. Então, um retorno acima dos 80 mil dólares, eu começaria a enxergar como um retorno, como uma reversão de Bitcoin de mercado, abaixo disso. Eu não enxergo como uma reversão do mercado. Muita gente viu com 74 mil dólares e me mandou mensagem, me escreveu, a galera que opera opções, o pessoal fala para mim, professor, começa a abrir call, começa a abrir ali posições compradas, porque o Bitcoin agora vai subir. Eu fiz, cara, se fosse você não faria isso. Eu não enxergo 74 mil dólares de dever como uma reversão desse. Acima dos 80 e realmente mais ainda, acima dos 85 e permanecendo com todas as confluências de outros dados que a gente precisa verificar, como eu bem mencionei, fluxo de ETFs, índice Coinbase, a gente vê realmente o segmento do mercado sendo modificado através do segmento macroeconômico e geopolítico. Tudo isso acontecendo, sim, eu veria uma reversão do mercado. Se isso não acontecer, eu diria que é somente um momento de alta e um momento de bear market, Daniel. Não sei se você, Sim, não sei se o pessoal sabe isso, né, que em momentos de bear é, market existem vários momentos de alta. sim, isso aí é algo rotineiro, inclusive. É até o que o pessoal na economia brinca de voo de galinha, né? Aquela Hoje, pernada de alta rápida, aí depois cai. Então, a gente tem que pensar sempre, até como o Yuri falou, tem que ver os outros dados, né? A gente tem que ver, e como eu costumo falar sempre, o Yuri concorda, a gente olha o macro sempre, tem que olhar o macro, ver os dados do total. Bitcoin, do mercado cripto, ver se está tendo confluência de alta ou não, o que é que os dados de liquidez estão indicando, taxa de juros, inflação, petróleo agora, e aí a partir disso que a gente vai fundamentar ou desalinhar nessa perspectiva de alta ou não, mesmo com uma crescente em preço, em termos de preço do Bitcoin. Então, volta ali na aquela questão do fundo e do ponto de máximo drawdown, baseado nos dados anteriores,
e nesse operacional novo que a gente falou também, da entrada dos institucionais, o drawdown que eu vejo, como eu falei, ainda tem espaço, só que eu também vejo, como eu disse, por conta dessa perspectiva crescente de cada vez menores drawdowns, e se a gente pegar até só logicamente, se existe uma liquidez maior, se o ativo ele tem muito mais dinheiro dentro, investido, a a dificuldade para ele ter uma perda de preço ali, assim, uma queda assim, muito acentuada é muito grande. Assim como uma valorização muito grande é mais difícil, porque é muito mais difícil você dobrar 100 milhões, 100 bilhões, 1 trilhão de dólares, do que dobrar ou dividir pela metade 100 mil dólares, 200 mil dólares, 1 milhão. Então Total. é muita liquidez agora e isso dificulta muito um potencial drawdown maior. Isso foi, Então acho que é isso foi, esse o caminho. isso foi legal que você falou, Daniel, porque tanto o drawdown ele fica menor, mas tanto também a valorização ela fica menos vezes. Eu fiz um estudo justamente sobre essa questão também, dentro desse estudo de fundos e mercado. Vou até passar para você, passar para o pessoal da comunidade, que é bem legal, porque você percebe que desde o primeiro ciclo de Bitcoin era X vezes de valorização. Isso foi diminuindo e, obviamente, o drawdown foi diminuindo. Então, à medida que a gente tem a maduração do mercado, à medida que a gente tem mais grana no mercado, mais cap começa a aumentar mais atores entram no mercado, consequentemente a gente tem menos volatilidade, mas também a gente é propício a ter menos X vezes sendo isso aí também a gente tem que botar em conta para que o pessoal Sim, com certeza. possa entender. Mas aqui vendo aqui, ó, a gente caminhando, desempenho do Bitcoin, né? A gente vê aqui que ele caminhou ali por volta de 69 mil dólares. A gente vê que a gente teve dias fortes, que é a primeira vez debaixo de médias fortes, 365 dias. Então, ele caminhou bem forte, debaixo de todas essas médias aqui. A gente vai ter um gráfico on-chain, que a gente dá sobre todas essas médias móveis. Né? Isso, que eu percebo que o Bitcoin ele está abaixo, aqui a gente percebe os 60 mil dólares, né, que foi o fundo ali, que foi o momento de maior retração nesse momento atual. Então, a gente percebe que a gente está abaixo de várias métricas também, muito importante, na casa de 58 mil dólares. A gente está abaixo aqui, ó, da média do short term gold, eu falei 80, mas na verdade é 22 mil dólares. Então, aqui é o preço médio dessa turma aí, que são os detentores de prazo. Então, percebam que, ó, média 291, ó, aqui, ó, em 101. Então, percebam que a maioria aqui da Fibonacci, a maioria das médias, o Bitcoin, ele esteve praticamente todo o seu tempo abaixo. Então, isso aí é algo bem interessante, né? Mas também isso é uma grande oportunidade de exposição, né? Aquilo que a gente fala. E então, galera, olha só. Então, a gente tem aqui as médias móveis. Pô, a gente tem aqui o Bitcoin, praticamente todo esse mês de março, por debaixo das principais médias móveis, né? Então, isso aí é bem interessante a gente fixar. Ou por enquanto, tipo, em torno de 2,96 bilhões perpétuo. A gente tem um Open Interest a gente tem um Open Interest bem reduzido. Desde aquele dia 10/10, a gente teve aí uma liquidação na casa de Massiva, 19 né? bilhões de dólares, né? A maior liquidação no mercado digital da história, que foi no dia 10/10. A gente teve uma diminuição no Open Interest muito robusta e muito agressiva. E isso reflete também o sentimento de mercado, né? Eu acho que o Open Interest, Daniel, ele tem muito a ver também com o sentimento de mercado. E o sentimento do mercado é um sentimento de medo extremo. A gente esteve nesse mês de março com um índice de medo de ganância nos 15 pontos, 10 pontos. Hoje estava em 8 pontos. Então, a gente teve, em todo mês, a gente transcorreu com índices de medo de ganâncias extremamente baixos. Consequentemente, posições ali no Open Interest, seja no perpétuo ou seja no futuros, também o pessoal cuidando, o pessoal fazendo hedge, o pessoal fazendo proteções, o institucional cuidando também em fazer proteções, momento corretivo. Então, a gente tem esses dados aí do mês de março que acho que foi bem relevante também, né? A gente teve um período de mês com bastante proteções, um período com bastante posições de proteções. Depois a gente teve os principais altcoins aqui, Daniel, a Ethereum e a Solana, né? O Ether apresentou um comportamento ainda mais fraco,
do que o Bitcoin perdeu, lutou para se manter acima dos US$ 2.000, sendo negociado na casa de 2029, 2080. Então, assim, a gente teve também bem fraco esse mês de março, acho que muito acompanhado também pelo Bitcoin, né? O que é que você destaca também aí? O índice Coinbase também do Ether tá em negativo praticamente todo mês. E eu acho que isso é um reflexo também de todo o mercado, né? O Bitcoin ele está em correção, o Bitcoin está em pressão, obviamente o Ethereum também vai estar. O Sim. que é que você acha? Eu acredito assim, né? Eu enxergo que a tese da Ethereum, ela é muito mais demorada de se validar do que a do Bitcoin. Legal. Em dois fatores principais. Um é, primeiro, o Bitcoin é o primeiro ativo do mercado cripto. Então, a questão dos outros agentes econômicos que estão fora desse mercado de validar o mercado cripto vai passar pelo Bitcoin primeiro. Passando pelo Bitcoin, eles vão para outros ativos é, que podem ser o Ethereum ou até stablecoins. E na verdade, stablecoins pode entrar até antes do Bitcoin, só que mais na minha análise, é mais uma percepção não de tese de mercado cripto em si, E sim, como, pagamento, mas sim dinheiro. de pagamentos, exato. Né? É, Transações, transferências que vai pegar uma grande sim. fatia, né, do mercado. Então, quando entra em termos de validade da tese da Ethereum, eu enxergo que ela tende a demorar bem mais, né? Eu acredito muito, né, em termos de infraestrutura, então a gente tem que saber discernir. Bitcoin é uma coisa, é o único, é o melhor no que se propõe a fazer, Ethereum é outra coisa totalmente diferente. Então, tende a ter essa lentidão maior e também pela própria estrutura que é ser infra. Se a gente pega os grandes agentes institucionais que estão entrando de forma direta ou indireta, utilizando a rede, a gente percebe que tem um aumento de demanda. Só que para a criptomoeda em si, a Ether, né, ETH, a captação de valor ela tende a ser muito mais distorcida, não é tão boa em captar o valor direto da rede, da utilização da rede, porque ainda existe uma grande demanda das L2, né, das Layer 2, as soluções de escalabilidade, que pegam muito da receita da Ethereum, que poderia agir como aumento de valor para a criptomoeda Ether. A tese não, né, que foi assim, foi algo muito comentado que seria a criptomoeda Ether seria melhor do que o Bitcoin para reserva de valor, porque seria deflacionária, porque o Bitcoin a gente chama de sound money, que é um ativo de grande capacidade para ser reserva de valor. Sound money, só uma curiosidade para quem não sabe, é que sound de som, né, money, dinheiro, é que quando a gente sabe que é ouro de verdade, ele vai ali, em termos de pureza, ele vai ter um som específico, um barulho específico quando você bate. E aí criaram esse termo sound money para moedas ou ativos de alta capacidade de reserva de valor como ouro. Aí a gente chama também o Bitcoin como sound money. E criaram o termo ultra sound money, ou seja, melhor do que sound money para a Ether, porque seria deflacionária em alguns momentos de mercado. Só que para isso acontecer precisa de muita utilização da rede com a criptomoeda Ether, e a gente viu que isso não acontece. Então, eu não enxergo que vai ter essa funcionalidade de reserva de valor, tem uma funcionalidade como infra, vai ser validado ainda, mas é algo que tende a demorar muito mais do que o próprio Bitcoin. Então, mas assim, não é um ativo, uma rede que vai morrer, pelo menos no curto prazo, no futuro é difícil dizer, né, obviamente, mas no curto prazo não, mas é um ativo que é para sempre estar atento e em termos de queda do pico, foi também perto da do Bitcoin, foi, pelo que eu vi aqui, 55% de drawdown do máximo Jesus. lá do all-time high em 2025, né, agosto. Então, também considerável, mas se você entender a tese e ver que é algo que é mais longo prazista do que o Bitcoin, pode ser algo também para se considerar em termos de posicionamento, entender a tese, enfim. É um bom Ether, ativo, mas tem que se entender esses detalhes.
TH, eu vi projeção desses dias, dela valendo US$ 25.000. Você tem essa percepção futurística do ativo, não? Ou é agressivo demais? É agressivo demais. É agressivo demais. US$ 25 mil Pode dólares ser que é até complicado. aconteça, mas eu não vejo isso acontecendo nos próximos 5 anos, a não ser que mude alguma coisa. Tem essa possibilidade, né, de mudar uma coisa assim drasticamente com as novas atualizações que vão vir da rede, que ela quer trazer mais escalabilidade nativa, até quase como quebrando o trilema do blockchain, né, que até eu comentei lá no vídeo passado, que você escolhe um dentre três, que é Sim. escalabilidade, descentralização e segurança. A Ethereum foi por segurança e descentralização. E aí eles querem trazer escalabilidade dentro dessa estrutura de maior segurança e descentralização e diminuir o poder das Layer 2 e assim agregando mais valor para a criptomoeda dentro da rede. Se vai ser funcional ou não, difícil dizer, mas ainda assim essa perspectiva de multiplicar por, sei lá, 10 no curto prazo eu acho bem difícil e improvável. Pancada, pancada, pancada. Legal. Solano aqui, gente, ó, representou o pior desempenho relativo entre os grandes ativos, permanecendo queda de 55% em relação aos seus máximos de ciclo. Teve desempenho inferior em todas as principais recuperações desde a queda de outubro. A economia dos memes coins, que impulsionou a alta Solano em 2024, evaporou, né? Esse pessoal Sim, saiu realmente do mapa. Cara, Solana também, uma tese aí que eu gosto, cara, eu não acho tão ruim assim, não. Não tenho em carteira, mas eu gosto. Eu acho que dentre as altcoins, é um altcoin que é a sobrevivente. Ela é uma sobrevivente. Se a gente for sim, destacar a Solana como sobrevivente de guerra, a gente pode destacá-la como sobrevivente de guerra dentro outras altcoins do mercado ativo digital. E acho que sim, com a questão ainda com a volta do mercado, eu acho que a gente sim tem probabilidade de ver novas máximas ali do token Sol, né, da blockchain da Solana. sim. E eu acho que tem muita coisa sendo construída também na infraestrutura do blockchain Muita da coisa. Solana. E eu acho que é uma das altcoins que talvez posso destacar que sejam talvez sobreviventes futurísticas. A gente não consegue perceber o futuro, mas a gente consegue identificar ativos realmente Probabilidade, né? sólidos, né? Em termos de Probabilidades. probabilidade. Em Isso. termos de probabilidade de ativo sólido, eu destaco sim, que possa sim sobreviver ao futuro. Mas isso aí que foi acontecer em março. Março, o Ether e Solana muito puxado pelo Bitcoin, né, Daniel? Muito Sim, puxado por todo o momento de mercado. Eu acho que não é um momento de fato das altcoins, não é um momento de você se expor em altcoins. Eu acho que é um momento de fato de você estar, se você já está no Bitcoin, é bacana segurar suas posições, esperar esse momento passar. E se você não está em Bitcoin, se você não está dentro do mercado ativo digital, é você começar a se expor, obviamente, ao Bitcoin, obviamente, tomando em conta toda a simetria que o Bitcoin proporciona, toda a segurança, toda a robustez e tudo que ele é. Então, eu acho que não é um bom momento de você olhar ainda para as altcoins até que a gente não veja um requisição realmente de mudança de comportamento, porque a gente não sabe até que ponto o Bitcoin pode ainda levar um drawdown e, consequentemente, até que ponto essas altcoins possa corrigir ainda mais. sim, porque entra naquele ponto, né? Que as altcoins, elas são beta, costumam ser beta alavancado do Bitcoin, né? Então, se o Bitcoin cai X, Isso. as altcoins caem mais que X, 1,2x, 2x, enfim. Então, nesse momento, eu diria, o principal posicionamento seria justamente em Bitcoin, por isso. Talvez, entrando assim em outros tokens, outras criptomoedas, começar a entender token de ouro, processo de Isso. dolarização, utilizar a dolarização para você ter ali uma liquidez mais imediata, com um preço Ah, mais pareado ali no que você pode precisar vir no curto prazo. Então, comprar stablecoin, se posicionar, eu diria que é uma boa opção e aprender a utilizar esses stablecoins para render, né? Que existem vários métodos, vários processos, mecanismos, protocolos, até em sem dúvida. corretora, né? Mas sobre os altcoins, você tem que entender que o momento de fato não é favorável, a não ser que você faça uma análise ali bem específica e veja que tem uma potencialidade que seja bem divergente do resto por conta de algum fator. Assim,
sem Foi entrar por causa da hype, né? Foi por por causa da exemplo, hype ali. que a Da hype Hype ali. ela tá pegando muitos contratos de derivativos e o pessoal quer Isso. especular em ouro, quer especular em petróleo. O Petróleo. petróleo foi um dos Isso. maiores ativos transacionados lá na rede, então Pode crer. é algo que tem uma capacidade de momento que pode captar valor mesmo nesse mercado baixista. Então, no geral, não está bom para as altcoins, 99% para 99%, mas algumas podem ter, só que você tem que analisar de forma bem dedicada, bem específica. Pode crer, pode crer. Não, legal demais. Olha só, galera, o que rolou também aqui em março, choque de tarifa global, o Trump implementa ali uma tarifa global de 15%, que já faz realmente com que o mercado fique mais inquieto. Crise no Estreito de Hormuz, né, Daniel? Que você comente bem sobre isso, cara. Sim, Quer que você vê suas percepções ainda que essa crise que não terminou, só se agrava no final do dia. A gente vê mais uma vez o barril de petróleo ultrapassar os US$ 100. Além das crises do Estreito de Hormuz, não sei se você viu, Daniel, mas essa semana os aquele outro grupo, cara, armado, que é os Hutus, é, não eles, vi. eles, eles ameaçaram fechar o outro estreito, né, que é o estreito do Mar Morto ou do Mar Vermelho, se não me equivoco. Só sei que é a segunda outra grande passagem de petróleo ali no Oriente Médio. Se esse grupo conseguir fechar aquilo ali, praticamente agora sobra para quase 50% do petróleo global, que vai estar ali impossível é, é, de ser transportado. Mas, cara, eu acho que a gente ainda não sentiu, e passando a É o palavra para Estreito você, do Mar Vermelho. isso, Estreito do Mar Vermelho, é um grupo ali, Chama, o nome eu não vou saber dizer, chama Estreito de Bab el-Mandeb, mas é isso isso, aí. isso mesmo, isso mesmo. Tem um grupo ali aliado ao Irã que ele quer fechar também esse estreito, ele ameaçou fechar. Eu acho que eles vão fechar com a escalada que a gente está tendo agora, talvez os Estados Unidos invadir por terra, né, uma incursão terrestre ali Sim, no Irã. Eu acho que aquela outra parte do estreito vai fechar. E, cara, isso vai trazer, Daniel, uma crise energética que ainda nós não sentimos, tá, senhores? sim. Nós não sentimos nem 0,0001% do que vai vir ainda dessa crise, porque a gente não sente uma crise energética assim da noite para o dia. A gente vai Não, sentir agora com demora os alguns meses. meses. Existe Então, o lag assim, temporal. o lag temporal. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Esse mês foi um mês bem, cara, bem dificultoso. Foi um mês histórico, Sim. cara, em décadas a Esse gente não ano, tem né, tá sendo bem histórico, eu diria. histórico, né? Histórico. E a gente tem também, por último aqui, escolta naval, né? Os Estados Unidos mencionaram, anunciaram fornecimento de seguro, escolta naval, que no final do dia não deu certo até agora. Os Estados Unidos não conseguiu proporcionar uma escolta naval ali, tentou chamar a OTAN Pois é, meio que a bateu o OTAN não pino. ajudou. A OTAN meio que ajudou, o Trump retrucou, disse, bacana. Trump meio que, não sei se você notou aquela declaração de Trump, Daniel, mas ele meio que diz assim, ó, isso eu estou falando no meu linguajar agora, né? Não foi isso que ele disse, mas em Sim. meu linguajar, o Trump meio que disse, ó, quando a Rússia bater na porta de vocês, também não contem comigo. Então, assim, É, ele é deu uma mensagem bem operacional clara. dele. Ele deu uma mensagem bem clara. Ele disse, senhores, bacana, eu não preciso mais da ajuda dos senhores, mas eu sei agora como me comportar em relação aos senhores. Então, assim, o Trump ele foi bem claro, cara, em relação ao TAN, disse, ó, bacana, vocês não... Ele falou, para que a gente vai apoiar um grupo de países se a gente não está sendo apoiado por esse grupo? Isso não tem lógica. Então, assim, eu Sim, acho que o tabuleiro geopolítico, Daniel, ele, cara, de janeiro para cá, ele teve uma mudança estratosférica, tá? Cara, eu não sei se eu estou com um pensamento muito conservador, eu acho que desde a nossa live passada, e na verdade eu tenho um pensamento muito conservador, eu acho que vem mais que tudo pelo meu setup operacional, porque eu opero derivativos também todos os dias, mas eu não tenho, cara, um sentimento tão bom para esse ano ainda, tá? Eu acho que a gente vai viver muito conflito. Eu acho que esse Oriente Médio ele foi a última pólvora que o mundo necessitava para que a gente pudesse sim, ver outras coisas acontecendo. E, cara, me preocupa muito esse sentimento agora dos Estados Unidos com a OTAN, porque no final do dia a gente sabe que o Putin ali ele uma hora ou outra ele vai bater na porta ali
de outros países nórdicos ali, que fazem parte da OTAN. E, Sim, e que cara, foram membros da União Soviética e eles e que dizem foram que menos. nunca eram Isso, para ter saído. Ele isso conta como mesmo. direito nativo ali da Isso região, né? mesmo, cara, que eu ia falar, uma hora ou outra esse cara vai bater na porta desse pessoal, e com essa cena agora da OTAN em relação aos Estados Unidos, cara, imagina uma situação como essa, e os Estados Unidos diz, ó, senhores, eu não posso me involucrar em absolutamente nada, então, cara, então a gente vai ver realmente algo bem complicado acontecendo. É, E comenta aí, cara, sobre tudo isso aí, mês de março, tudo isso que tipo, você vê. isso, a questão entrando especificamente na questão do petróleo, o que é que eu enxergo? Eu acho que de fato tem esse lag temporal, mas eu também acredito que até essa medida da invasão no Irã, ela já foi com isso pensado, ou seja, o preço de fato aumentou. Só que ainda existem grandes reservas de petróleo dos Estados Unidos, são gigantescas, eu não lembro o número exato, mas são milhões, não sei, centenas de milhares de barris de petróleo. Isso pode acalmar em termos de precificação no curto prazo, só que se persistir por muito tempo, não tem como essa reserva aguentar, até porque eles não vão liberar tudo, né? Porque isso é estratégia de guerra, eles não podem liberar tudo também. E agora, qual o problema? Se o outro estreito também se fechar, vai ter uma piora mais acentuada no curto prazo, em termos de precificação do petróleo, e isso aumento de maior alocação em ativos de segurança, porque, né, aquilo que a gente comentou, o petróleo ele afeta setor energético e, consequentemente, todos os outros setores da Tudo, economia, aumentando a inflação. alimentício, Tudo, fertilizantes, tudo, absolutamente tudo. Estão tudo. precificando, com o fechamento desse outro estreito, Daniel, automaticamente precificam o barril de petróleo explodindo para 160 a US$ 170, cara. Isso nos primeiros dias. E eu vi uma análise precificando, se de fato esse outro estreito ser fechado, que até o final de abril, o barril de petróleo pode estar custando entre 200 a US$ 210. Cara, se a gente chegar no patamar de um barril de petróleo ter um valor de US$ 200, cara, eu acho que a gente vai estar num patamar inflacionário É, incrivelmente forte. Eu acho esse, que esse, a gente esse vai entrar nível, nesse tema agora também, né? esse nível aí é tão alto, assim, de fato, só que o que é que eu acho, assim, eu não sou especialista geopolítico, né? Mas eu enxergo que é uma disrupção tão grande na precificação de tudo da economia global que os outros agentes econômicos, eles não iam permitir de alguma forma. Eles iam intervir, eles iam entrar no próprio Estreito de Hormuz e iriam tirar esse entrave dessa nova potencial barreira nesse estreito lá do Mar Vermelho. Eles Mas não será que deixaram ainda isso é o acontecer. estopim, né, Daniel? Eu acho que assim, eu estava pensando nisso essa semana, cara, estrategicamente falando, por mais que também a gente estude bem a parte geopolítica, mas assim, olhando nessa perspectiva, será que na estratégia de guerra, cara, realmente essa provocação para que esses outros atores eles de fato entrem? Porque será que de fato o mundo, eu falo que o mundo contra o Ocidente, ele vai ficar parado quando esses atores entrarem ali, de fato, para bloquear o Estreito de Hormuz, outros estreitos que foram bloqueados. Eu falo de outros atores, OTAN diretamente, França, Sim, Inglaterra, etc. Então, a gente vai ter, cara, uma... Não a terceira guerra, porque bem como o professor Huck ele sempre fala, né? A gente só tem uma terceira guerra com a participação direta da China, da Rússia e da Índia. Sem esses três atores não existe terceira guerra mundial, só para deixar claro para o pessoal aqui, porque são atores que precisam estar no cenário de guerra para que, de fato, a terceira guerra aconteça. Mas será que isso seja, de fato, um estopim para que esses atores eles não entrem definitivamente nessa empreitada, cara? Então, assim, é algo que também tem que se observar. eu, assim, é difícil fazer essa análise porque são muitos fatores, são muitas variáveis, né? Mas, assim, na minha percepção, eu acho que o risco é muito grande e no menor sinal de algum evento assim, que possibilitasse isso acontecer, haveria algum agente político, Estados Unidos, algum membro da OTAN, que criaria algum entrave e pelo menos adiaria um potencial conflito numa magnitude muito maior. Assim, Pode essa crer. análise. E É, também, isso eu falo porque as coisas estão se escalando, né? Tipo assim, o Iraque, recentemente,
falou que quer apoiar a Uganda na África também. A gente tem a Coreia do Norte ali, cara, que eu acho que vai ser um dos grandes perigos pós esse cenário que a gente está vendo hoje, porque o cara já está criando ali mísseis com propulsões intercontinentais. Até quando a Coreia do Norte ela vai trabalhar de maneira, vamos dizer, livre, né? Até quando os Estados Unidos não vai intervir ali na Coreia do Norte? Mas aí, em contraposto, eu coloco aquilo na cabeça, né? Os Estados Unidos ele não intervém em países que têm armas nucleares. Você já notou isso? Sim, verdade. Então, assim, os Estados Unidos ele não intervém, cara. E isso eu tô falando porque eu vi uma análise geopolítica sobre isso, um estudioso, um cara que realmente tem uma especialidade sobre isso, e ele fala assim que os Estados Unidos ele não toca em quem tem arma nuclear, de fato. Então, O risco é e muito Coreia do Norte, grande. o risco é grande, e Coreia do Norte ela tem arma nuclear, né? É uma potência nuclear. Então, mas eu falo isso, cara, que a gente está vendo toda essa conturbação de curto prazo, Daniel, mas a gente tem que enxergar, cara, com essa visão futurística também, até onde esses conflitos eles vão e que impactos isso vai ter na economia, principalmente no Bitcoin e nos ativos digitais. Eu acho que essa é a grande pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. É isso mesmo. A gente tem que estar atento a todos esses fatores, como a gente sempre comenta, né? O macro importa demais. Se a gente olha só Demais. para o mercado cripto, a gente pega só ruído, na verdade, né? Olha E só, não que os vários sinais que vêm lá da geopolítica, economia global, enfim. A gente tem que partir disso para poder fundamentar a nossa análise do mercado cripto. Até os dados on-chain, comportamento dos holders, tá tudo ali. São representações de informação, né? Então a gente tem que estar. entende, entende como são uma série de dados, Daniel, que uma pessoa comum ela não vai poder fazer isso. Entenda a importância, exemplo, do trabalho da Sem Cripto. Então, um trabalho de consultoria, um trabalho de pegada na mão ali, talvez, um trabalho. Você entende que são dados tão complexos. A gente está falando de dados macroeconômicos, a gente está falando de dados geopolíticos, a gente está falando de dados on-chain, a gente está falando de notícias, a gente está falando de várias outras questões ali, como ETFs, como Sim, fluxos de entradas, como índice Coinbase, sabe, como comportamentos de short term hold, long term hold. Então, assim, você entende que são tantos dados que um investidor comum ele dificilmente vai, de fato, ter uma percepção total do mercado, sim, consequentemente, ele vai tomar decisões equivocadas, decisões que custe muito dinheiro para ele, porque, obviamente, ele não tem acesso a esses dados. Né? Só para que você possa situar as pessoas que estão nos escutando, que é aquilo que eu gosto de falar, né? Parece ser fácil, cara, parece que, não, pô, o Bitcoin ele só sobe, desce e acabou, e eu vou comprar. Não, mas, cara, é dificultoso. É um mercado é complexo. É um difícil para quem mercado. está dentro trabalhando com isso, imagina Isso. para quem não tem tempo de acompanhar, né? Total, cara. É um mercado complexo, é um mercado que a gente precisa analisar todos os dias, é um mercado que a gente precisa identificar confluências de dados, é um mercado que a gente precisa olhar para o Twitter do Trump, o que é que ele está falando, porque, tipo, essa semana passada, o Trump falou ali que estava em negociação e a guerra ia acabar. Bum, Bitcoin foi para US$ 74.000, pô, Bitcoin disparou 6 quase 7%. Sim, Depois desmentiram ali e o Irã disse, não, pô, só se ele tiver falando sozinho, a gente não sabe nada desse Bitcoin começou a corrigir de novo. Então, percebam que nós vivenciamos também um mercado de narrativas. Por um lado, Trump é um estrategista. Ele é um hábil negociador, né? Tanto é que ele é escritor do livro, né? A arte de sim, negociação. Por um lado, a gente tem um cara que ele tem um dilema, Daniel. Existe o dilema do blockchain, né, do trilema do blockchain, e eu posso dizer que existe o dilema do Trump. E o dilema do Trump, nesse atual momento, é como eu posso destruir o Irã e acabar com sua capacidade nuclear e, todavia, cuidar da economia. Entende, Daniel? sim. Será que isso entra em confluência? Será que ele pode destruir o Irã e, ao mesmo tempo, cuidar da economia? Possivelmente não. Difícil, né? De muito difícil, Dificilmente, muito dificilmente difícil. ele vai chegar nessa confluência. Ou ele destrói o Irã e sua capacidade nuclear, ou ele cuida da economia. Automaticamente ele destruindo o Irã, cara, ele vai trazer mais volatilidade, ele vai fazer com que as bolsas comecem a Sim, corrigir. A gente entrou em um momento, a gente nem sequer entrou nessa parte, mas a gente entrou no momento corretivo das bolsas, né? Então, e eu estava falando sobre isso quando o Bitcoin estava liberando os seus
70 mil. Quando a gente foi lá embaixo em 59 e voltou, eu disse assim, senhores, teve uma aula que eu falei assim, senhores, se esses pequenos sinais começa a corrigir 15, 20% e começa a entrar no regime de bear market, o que é que vai acontecer com o mercado ativo digital? Cara, a gente vai explorar, velho. Então, a gente vai entrar no Começa a mercado muito quebrar mais tudo, né? Isso é a um gente dos vai medos, justamente, né? A bolha da IA, porque, tipo, total, pô. assim, na minha percepção, acho que até eu comentei na nossa última gravação, nosso último vídeo, que para mim tem bolha, só que a questão é de quando. Porque, de fato, Quando? existe um aumento de capacidade produtiva em determinados setores, só que o investimento está sendo muito massivo, o aumento de valorização de empresas relacionadas diretamente na área está sendo muito grande, muito alto, e isso não se sustenta. O aumento de capacidade produtiva, ele não costuma ser algo exponencial de acentuação muito inclinada. Ele tende a ser mais ou menos linear, mesmo que seja crescente. Até é questão de física, né? Não tem como você Total. dobrar uma produtividade da noite para o dia. Então, na minha percepção, tem. A questão é de quando vai haver esse estouro, né, da bolha, o que é difícil dizer. E aí entra justamente essa questão que tu acabou de comentar do dilema do Trump, por isso que ele bate tanto, querendo que as taxas de juros diminuem quase que à força, né? Mesmo tendo um cenário não favorável para os cortes, Isso. muitas vezes, mas ele quer que isso aconteça justamente para a bolsa aumentar, para aumentar o nível de emprego lá, porque se aumenta a inflação, né? Imagina, diminui os juros, se diminui os juros, a inflação tende a aumentar, porque os juros ali ele estaria meio que segurando a capacidade de aumento da inflação. Se aumenta a inflação, mais dinheiro na economia, maior capacidade creditícia, maior capacidade dos agentes econômicos de gerarem emprego. Então, isso Isso. é bom, pelo menos no curto prazo, né? Bom, entre aspas, que pode E gerar depois uma vira bola de crise. neve. Isso. Exatamente. Total, cara. E tipo assim, e falando sobre juros, Daniel, a gente agora tem uma perspectiva, né? Não sei se você viu, mas agora aumentou-se a perspectiva de, ao invés do Federal Reserve, do Federal Reserve manter juros, que era a expectativa, está sendo a expectativa total do mercado, agora só corte de juros em 2027, ou uma visão mais otimista no final de 2026. Mas agora a Sim, perspectiva é que eles aumentem os juros. Então, assim, a gente está verdade. agora, a gente está numa perspectiva agora, não sei se você viu, mas já está rolando uma probabilidade agora positiva para que o Fed aumente os juros ao invés de manter ou até mesmo diminuir. Então, imagina se o Fed começa a aumentar os juros agora. Então, assim, a gente tem que ver e analisar bem também essas perspectivas, porque aquilo que eu falei lá um pouco anteriormente falando, nós não sentimos ainda os impactos inflacionários dessa guerra. Nós não sentimos com contundência, todavia, o impacto energético que essa guerra está proporcionando. Mas se a gente olhar aqui para os ETFs, Daniel, dando continuidade para a gente ir destravando para perto do finish, a gente teve aqui, cara, fluxos negativos bem contundentes. O ETF dos esportes acumularam 1,47 bilhão em 7 dias consecutivos. Logo após, a gente teve uma acumulação dos ETFs. Logo mais, agora, semana que passou, a gente começou a ter outro fluxo negativo já pela intensificação ali da Sim, guerra. Então, a gente percebe que está bem misto. Os investidores dos ETFs, o pessoal está bem misto, está entre uma esperança, talvez, da guerra findar, e aquele também retirando ali o Bitcoin dos ETFs, obviamente com medo de que se a guerra se agrave mais e obviamente o Bitcoin corrija muito mais. Então a gente sim. tem que estar de olho aí no que vai acontecer nesse mês de abril agora, principalmente essa semana, como vai se comportar ali os ETFs. Não sei se saiu, Daniel, aqui de hoje já, cara. Sempre à noite sai, mas vamos dar uma olhadinha aqui, só para a gente analisar aqui como é que foi o fluxo de ETFs hoje. Não sei se já está disponível. Bacana, já está disponível dia 30. A gente teve aí 61 milhões, deixa eu aumentar aqui. Isso, 61,9 milhões. Positivo, né? Percebam que positivo, percebam que a gente teve aqui desde o dia 18 bem complicado, dia 18 163 milhões de saída, 19 90 milhões, 20 52. Logo, dia 23 a gente teve 167 milhões, que deu um pouco de respirada. Logo, dia 24
a gente teve 74,5 milhões negativos, logo dia 25 bem tímido, 7,8 milhões. Logo, a gente teve duas pancadas consecutivas, cara, que foi agora dia 26 e dia 27, 171,3 milhões e 225,5 milhões. E a gente chega hoje, dia 30 de março, com uma entrada meio que ainda bem tranquila de 61,9. Então, percebam que o fluxo do ETF esse mês foi um fluxo bem misto, né, entre Bem, negativos né? é, e, Eu, e eu positivos. tinha Ou seja, visto, nós não tivemos. Pode falar. justamente, eu ia até comentar sobre isso, que eu estava vendo que justamente esse mês de março agora, mesmo tendo essa correção que teve, né, nesses últimos meses, muitos, pelo menos de parte dos agentes institucionais que investem em VTF, eles não se desfizeram das suas posições. Não. Assim, parte se desfez, parte fez compra, né? Então, no final foi muito misto, como tu acabou de comentar. Então, isso acaba até trazendo eu diria, mais um sinal que mesmo havendo essa correção, esse momento de cautela via cenário macro, né, principalmente, a gente consegue perceber que ainda assim, mesmo nesse cenário incerto, existe um comportamento de fazer o hold, né, de ter o Bitcoin em carteira nos próprios portfólios institucionais. Então, isso também é algo positivo que no começo, sei lá, começo do ano, final do ano passado, as saídas foram bem maiores, pelo menos Bem do que eu. agressiva, cara. Sem Então, dúvidas. isso pode ser um aumento de resistência, assim, né? Não em termos de Isso. análise técnica, mas ali de Não, criar uma entendi. resistência maior para aquele nível de suporte de preço, né? E diminuir a sua queda, porque os institucionais que seriam justamente os, os que deveriam sair mais, né? Assim, analisando logicamente. E eles não estão tendo, assim, pelo menos claramente esse viés de saída. Talvez até de manutenção de posições, né? O que eu E acho na bem verdade, positivo. E na verdade, Daniel, esse pessoal aí, eles também sabem que existe uma simetria incrivelmente forte nesse momento atual, né? Então, Sim, entrar no Bitcoin nesse momento, cara, é uma entrada bem assertiva, historicamente falando. sim, Então, exato. historicamente falando, todos aqueles que entraram em momentos como estamos agora, em múltiplo de Maia lá embaixo, quando o short-term hold está num profundo prejuízo, quando a gente tem ali as maiorias das médias móveis, Bitcoin abaixo dessa maioria das médias móveis. Então, quando a gente tem todos esses dados que a gente tem hoje no Bitcoin, cara, a gente tem dados historicamente de um retorno extremamente contundente. Então, assim, esse Sim, pessoal, eles não estão não está tendo saídas tão agressivas, e é como você mesmo falou, pelo contrário, ou mantendo ou se expondo mais. E isso é um sim, reflexo dos long term holds, né? Essa parte que a gente vai colocar aqui, né? Apesar do sentimento negativo generalizado, os detentores de longo prazo mostraram comportamento de acumulação durante o período de correção, né? Dados de novo indicam que carteiras de mais de 1.000 bitcoins aumentaram seu saldo em 3,7 durante a correção de fevereiro, padrão típico de compra em baixa. Grandes detentores adicionaram cerca de 56.227 bitcoins desde dezembro de 2025, cara, mesmo com a queda de 44% do preço. Em 11 de março de 2026, uma única carteira retirou 2 mil bitcoins, 140 milhões de dólares de uma grande exchange, que é um movimento tipicamente associado à intenção de acumular para longo prazo. Só se você perceber, o pessoal que está nos assistindo, esse é o movimento dos mãos de diamantes. Né? sim. Essa atitude dos detentores de Bitcoin de longo prazo. O pessoal, eles olham, obviamente, para a questão do futurístico do Bitcoin. Eles percebem que Bitcoin ele não pode ser capturado nesses momentos, por quê? Porque faz parte do momento natural do ciclo. Logo, E, e tem pode até, falar. só para fazer uma atualização, eu fiz uma notícia recentemente desse dado dos grandes detentores, eles acumularam mais de 61 mil bitcoins. Ou seja, agora, recentemente, foi aumentar mais de 61 mil bitcoins sendo acumulado nesse período de baixo. O que é que eles estão enxergando que a gente não está enxergando? Assim, a Não, gente que eu digo, a maior parte do mercado, né? não, sem dúvidas, cara. Então, assim, é o pessoal que olha muito as métricas, eles, todavia, não estão
em capitulação extrema, somente tem um gráfico aqui, eu separei o gráfico aqui do long term hold para que a gente possa analisar, bacana, que ó, 74% estão do DV positivo, tá? É Vejam muita que coisa. a gente teve drawdowns, a gente teve momentos bem piores para esse grupo de pessoal, para essa turma. A gente teve Muito momentos mais. aí que eles capitularam aí, caraca, que chegou em 50% de perda desse pessoal, menos, mais 70% talvez aqui em perda. Olha só, em momentos difíceis do mercado. Por isso que também é outra métrica, isso vem para outro momento que a gente possa ter aqui, outra métrica que me faz entender que, todavia, podemos capturar ainda mais, mas olha só, 70, no momento atual, aqui, 74% ainda estão em lucro. Então, assim, pouquíssimos ainda estão em prejuízo no term home. Isso é uma métrica muito boa, que faz com que a Muito gente mais forte entenda, do que nos outros cenários. Essa eu sem não sabia. dúvidas, bem mais forte que outros cenários. Então, isso é algo bem interessante, que a gente possa aí Bem olhar. Por positivo. sua vez, bem positivo. Por sua vez, ali o short term hold, eles capitularam, estão em perda. O pessoal comprou ali US$ 80 mil, US$ 90 mil, US$ 100 mil. Então, o pessoal que está Compraram em mergulhado 100, realmente. 120. Isso, o pessoal que está mergulhado no prejuízo e estão capitulando cada vez mais, né? Logo, senhores, projeção de abril, para a gente entrando aqui para o finish, contexto técnico, não, projeção aqui para abril, 73, 78, ou pelo menos ali uma tendência de ficar acima de 72. Cara, a gente tem que olhar para isso em abril, quando a gente cruza com os dados do Max Pain, né, ali de opções. A gente sabe que o mercado de opções ele tem sido um grande ator na precificação do Bitcoin nesses últimos momentos. Se a gente pode perceber, esse último vencimento agora trimestral de opções ali do Bitcoin dia 27, cara, Sim, o Bitcoin segurou ali na casa de US$ 70 mil, Daniel, e só saiu quando venceu opções na sexta-feira. Não sei se vocês podem perceber isso, mas Bitcoin segurou em 70 por quê? Porque o Max Pain estava ali justamente em 75 mil. Quanto mais próximo, melhor ali para os market makers, mais lucratividade em opções. E o Max Pain agora de abril, ele está na casa dos US$ 72 mil. Então, a gente possa ver, isso faz com que atraia o preço do Bitcoin ali para aquela região, então a gente pode ver algo acontecer nesse sentido. Depois, o catalisador macro, né? 2 de abril, o principal evento de risco será o anúncio das tarifas específicas do Trump, previstas para 2 de abril. Então, a gente tem que ver como é que vai se comportar aí, como é que o mercado vai se essa comportar também. semana agora, né? Vamos Isso, ficar essa semana atentos. agora. Ficar atento. Logo, cenário macroeconômico, né? Aquilo que eu falei ali, possivelmente somente corte de juros final 2026, mas corre um risco de, ao invés de corte ou manutenção, a gente ter um aumento de juros. Isso ia ser bem, bem, bem complicado para o mercado. E a Sim. acumulação institucional, né? Uma empresa de tesouraria de Bitcoin, a Stratos, ela adicionou mais 10 mil bitcoins no seu caixa. Então, os caras, incluso, foi algo bem peculiar, que eles não anunciaram compra hoje, né? Interromperam aí 13 semanas, parece, de compras seguidas, extratas. Mas, bem, isso aí é o que a gente tem olhado para as projeções para abril, Daniel. Como é que você pode enxergar aí, cara, aí, catalisadores, ou como é que você pode enxergar o mês de abril, se a gente ainda continua nessa questão aí de incertezas, talvez o Bitcoin se aprofundar um pouco mais, ou você tem que esse patamar aí dos 66, vai voltar para os 68, logo 70, e a gente conseguir se estabilizar ali acima de US$ 70 mil. Como é que você vê isso aí? Eu acredito, assim, em termos de perspectiva para o ano inteiro, o ano vai tender a ser muito lateralizado ou com a queda maior, assim, em termos de probabilidade, né? A gente nunca crava nada. É muito mais Claro. provável que isso aconteça. Só que, se existir algum alívio ali na Isso. região do Irã, se esse conflito tarifário, se esses potenciais novos atritos envolvendo petróleo, enfim, se tiver algum sinal de alívio, eu acho que o mercado ele vai reagir de forma muito positiva a qualquer menor de alívio, inclusive o próprio Fed, como até tu acabou de comentar, a tendência é que não,
pelo menos na projeção que está agora, né, na metrificação do mercado agora, é que não haja corte ou haja um aumento da taxa de juros, que aí, só que aí tem uma coisa, né? A gente está vendo a partir dos dados do cenário atual. Aí, como eu disse, se houver qualquer menor alívio numa direção contrária, né, numa direção mais positiva, assim, em termos de curto prazo, eu acho que essas medidas de corte de taxa de juros tendem a ser reprecificadas e a tendência que pode acontecer, na minha percepção, caso aconteça um alívio agora nesse mês de abril, é que vá haver um corte ali para junho. Só que no momento, no cenário atual, eu acho que não corta ou aumenta no final do ano, né? Mas Pode aí crer. isso para o Bitcoin ele vai tender a lateralizar, as altcoins vão tender a sofrer, mas no menor sinal de alívio, o Bitcoin ele vai dar uma respirada boa ali, batendo talvez os 75, 80, como a gente viu ali em termos de resistência. Só que esse ano eu acho que é termos de se posicionar de forma eficiente, se proteger, que esse é o cenário, pelo menos atual, que a gente tem agora. Não, pode crer. Se a gente ver aqui as projeções, Daniel, 29 aqui, cara, a gente está com 98%, surgiu aqui 1,6%, 3,75 a subir a 4, né, pontos base. Sim. A gente logo tem dia 17 de junho, também aqui, ó, também bem Só pessimista. para 20, 29 de junho, pode falar. contextualizar, antes era uma projeção bem maior de corte. Agora a Isso, projeção é bem maior de manutenção e aparecendo e agora a aparecendo. projeção de aumento, né? Isso, Então, esse é o dia cenário. 16, dia 16 de setembro aí, cara, também. Dia 28 de outubro, caraca, mesmo resultado. Dia 9 de dezembro também, cara, ó. Aqui a gente tá aumentando um pouquinho, na verdade não, né? Na verdade é redução aqui, redução é 0,5 Sim, ainda. Então, olha só, aí a gente vem para o dia 27 de janeiro, olha só, sem nenhum tipo de perspectiva, cara. Olha só, dia muito 17 alto de ainda para março, o mesmo nível da taxa de entende? juros. Então, percebam que, senhores, possivelmente a gente vai navegar todo esse ano com ou manutenção, ou talvez até aumento de juros ali nos Estados Unidos, de acordo com. A gente ainda não viu, mais uma vez eu falo, a gente precisa analisar os dados, né, Daniel, que vai surgir Sim, aí os dados, os posteriores dados agora de março, de abril, etc., para a gente ver de fato como é que está desenvolvendo a inflação americana, tomando em conta que o Federal Reserve, tem o duplo mandado, né, emprego e sim, inflação. Então a gente precisa analisar bem como vai se comportar isso aí, cara. Mas a gente precisa perceber aí para que a gente possa destravar aí o mês de abril, né? Como abril vai se comportar, eu acredito que a gente vai ficar aí lateralizado ainda, e que se a gente tiver um agravamento mais forte ali, correções de bolsas americanas, a gente pode voltar de novo para a faixa abaixo dos 65 mil dólares. 65 mil dólares, para mim, agora é o suporte mais importante. Perdendo 65 mil dólares, por sua vez, a gente perdeu ontem, incluso. Ontem a gente chegou em 64.800 e voltou rapidamente. E foi um sinal que 65 estava funcionando bem como suporte resistente. Mas a gente perder 65 com força e com contundência, a gente vai tocar de novo a casa dos 60 mil dólares. Por sua vez, 60 mil dólares seria ali o último dos últimos suportes antes da gente entrar em no 58, 50. 57, 56. E aí, meu amigo, é aquela coisa, Daniel, o último que sair da sala apague a luz. O último que sair, cara, apaga a luz, porque aí a gente teria potencialidade numa situação extrema, de ver Bitcoin incluso abaixo de 50 mil dólares. Então, assim, não seria algo irreal, por isso que eu gosto de trabalhar com visão muito conservadora, e por isso que eu Sim, gosto de estar trabalhando com cenário, cara. Eu trabalho com cenário, Daniel, eu trabalho com cenário de caos. Operativamente falando, quando eu falo agora diretamente de opções, eu trabalho com cenário de caos, né? Exemplo, agora, minhas posições de abril, já abri posições para abril, vencimento dia 24 de abril. Opções, para quem não sabe, ela funciona por vencimentos diários, semanais, quinzenais, 30 dias, 45 dias, um ano. Mas sempre a gente faz posições ali para o mensal, né? E só para você ter ideia, Daniel, minhas posições para abril agora, cara, ela está dentro de um range entre 45 mil e 90 mil dólares. Será que eu não fui conservador? foi Ou seja, bastante. 45 mil e 90 mil. Então, eu tenho até 45 mil dólares
ou até US$ 90.000. Tudo que se move aí, eu estou aumentando a quantidade de Bitcoin em conta. Então, assim, eu gosto de olhar para isso aí. Eu acho que precisamos estar preparados para o pior cenário. Ah, não, Yuri, o pior cenário ele não aconteceu, cara. Bacana, eu não quero tampouco que aconteça. Mas, e se ele acontecer? Como é que a gente vai É, enxergar o mercado? Entende? você é aquela frase que eu gosto em latim, si vis pacem para bellum. Você espera a paz, se prepara para a guerra, né? Tem que estar Sempre, preparado cara. sempre. Sempre. O mercado que a gente está muito louco, extremos, e a gente sabe que a gente tem sim potencialidade de fazer uma correção bem mais profunda. E a gente também tem probabilidade, o que eu falei hoje, inclusive também para uma pessoa, tal como o Bitcoin pode voltar para casa de US$ 60.000, tal como o Bitcoin também pode ir contra o cenário totalmente pessimista e as apostas pessimistas do mercado e começar a fazer um Sim. retorno contundente, Como já aconteceu, né? como já aconteceu, como já aconteceu. Então, por isso que mais uma vez eu falo, não tente acertar o fundo ou o topo, mas viva o diário, viva todos os dias, analise os dados diariamente, Sim. perceba o que os atores estão fazendo diariamente. E, cara, por fim aqui, Daniel, um marco histórico para março, destacamos aqui três. Primeiro, bem interessante aqui, chegamos em 20 milhões de bitcoins, a métrica de 20 milhões de bitcoins minerados, né, um marco histórico para a rede. Agora, o último bitcoin a ser minerado vai ser somente em 2140, mas a gente só tem 1 milhão agora. Isso é muito importante, porque isso aí é É um extrema marco muito escassez. bacana. Essa Um marco escassez, né? ilustrativo, né? Da Isso, escassez, que eu diria é o único ativo de escassez absoluta, que escassez nenhum outro absoluta. tem uma escassez igual. Pode crer, cara. Então, se for um marco legal aí na comunidade, maior volume de opções trimestral, a gente tem um volume agora de 27, como eu comentei, de 14,16 bilhões de dólares. Cara, é muito dinheiro, velho, para um É. volume assim de opções. E foi bem legal ver essa didática de opções. A didática de opções está crescendo muito, o mercado institucional está entrando muito no mercado de opções, BlackRock está entrando muito no mercado de opções. E aqui tensões políticas, né? A gente teve o discurso ali do Powell, a gente teve o Bitcoin testando US$ 74.000. Então, todo esse cenário aí que a gente pode destacar para o mês de março. Daniel, e aí? Fazem um fechamento, cara. Esse aqui Bom, é, o nosso mês de março foi longo, sim. mas Esse ano tem sido bem caótico, né? Algo que a gente sempre comenta da importância do macro, só que pelo nosso mercado ele ser novo, os ativos serem novos, os agentes econômicos ainda estão percebendo o que é que tem valor, o que é que não tem, quanto de valor tem, ou seja, processo de valoração, né, atribuição de valor, um processo de entendimento que precisa da variável tempo. É impossível você entender, os agentes econômicos entenderem o valor de qualquer ativo sem a variável tempo. Nosso mercado é muito novo. Então, eu diria que o macro importa para qualquer análise econômica, para qualquer mercado, mas eu pode diria que crer. para o nosso importa mais ainda, justamente por ser mais volátil, porque essa volatilidade é justamente essa percepção de valor que ainda está ocorrendo, demora mais. Em todos os mercados acontece, mas o nosso é mais é, acentuado, mais necessário porque é novo, né? Então, essa volatilidade é E olhar, maior. hein? E olha, falando sobre isso, eu não coloquei aqui na tela, Daniel. Historicamente, o Bitcoin foi o ativo de maior performance em conflitos, tá? Eu estou aqui com a imagem, Sim, sim. não sei se não vai dar para ver, mas historicamente, em todos os conflitos históricos, Eu Bitcoin acho que eu performou. fiz E nesse alguns momento, gráficos sobre isso também. Massa, foi um relatório da River, eu acho que o pessoal aí do mercado ele viu bem. Historicamente, também aqui no conflito do Irã, o Bitcoin está saindo aí positivo em relação ao ouro, em relação aos pequenos. Então, assim, isso é bem legal, porque isso quebra essa noção de que o nosso ativo. Cara, eu fui Show. para a aula de economia, acho que eu comentei com o Daniel, essa semana, galera, eu fui para a Universidade Federal aqui da Paraíba, UFPB, para falar um pouquinho sobre o Bitcoin, falar um pouquinho sobre o mercado digital, para uma turma de economia. E foi Sim. legal, Daniel, porque teve uma apresentação. Eu fiz minha aula e depois eu estive lá vendo várias apresentações de alunos. E uma menina apresentou lá sobre o mercado, etc.
E no meio da fala dela, obviamente eu estava lá sentado, ela olhou assim para mim e disse assim, e o Bitcoin, né, que é extremamente volátil e que momentos como esse é um ativo que não performa. Obviamente, né, erroneamente, obviamente por falta de conhecimento, mas aí foi legal, porque assim, depois que ela terminou a apresentação, eu pedi a permissão para fazer um acréscimo, obviamente, naquilo que ela acrescentou sobre o Bitcoin, e eu disse, ó, senhores, não sei se vocês sabem, né, e assim também fazendo uma correção e acréscimo também na informação da colega, na verdade o Bitcoin, ele é o ativo de maior performance em momentos de crise, historicamente falando, são dados. Ele performa mais do que outros ativos em momentos de crise. Então, isso é interessante, Daniel, porque essa falácia de que o Bitcoin ele não serve como ativo de refúgio, cara, ele começa a ser perdido no final do dia, Sim, porque as propriedades do Bitcoin, na minha perspectiva, que você falou ali, na minha perspectiva, ela talvez não seja enxergada hoje por grande parte dos players institucionais, mas para aqueles que estudam de fato o Bitcoin, começam a perceber que as características dele muito mais superiores do que as características do ouro no que com diz certeza. respeito à proteção patrimonial, justamente pela sua escassez, justamente pela sua auditabilidade. Quem Sim. sabe se de fato todo aquele ouro da reserva dos Estados Unidos existe Eu ou não. diria que, assim, muita gente, muitos analistas falam muito da escassez. Óbvio, a escassez importa demais, é o único ativo de Importa escassez demais. absoluta. Mas eu diria que tão importante quanto, e talvez mais importante do que a própria escassez no curto prazo, é justamente a auditabilidade. Porque é o único ativo que a gente consegue ter a certeza Auditar. de a gente consegue auditar e ter a certeza de quanto existe daquele ativo, não só na rede como um todo, mas na nossa carteira, nas carteiras que são Pode crer, velho. públicas, né, que a gente, se transacionar lá, a gente consegue enxergar, é o único, nem o ouro muito menos, eu diria, porque até Não quando é uma existe ouro certeza físico, dita por governos, né? Não é uma não, certeza dita por governos, né? aquela notícia da China que não sei, não lembro se era uma empresa privada ou governamental, até porque as privadas lá são governamentais de certa forma, mas enfim, uma quantidade absurda de ouro que era só a capa de ouro e por dentro era outro material, ou seja, era o ouro fake. Nas reservas tinha lá como assim uma reserva gigante e quando foram ver, era ouro falso. E sem falar as notas de ouro. Quem garante que aquela nota está sendo representada de forma correta para o ouro que ele está representando ali? Então, Para quem não é um. sabe, Daniel, é pancada. Para quem não sabe, só faz 51 anos que não existe uma questão de auditoria no ouro ali nas reservas estadunidenses. 51 anos, cara. É muito tempo. É muito tempo sem É muito auditoria, cara. tempo. Então, assim, e eu acho, eu tenho uma tese, não vem ao caso agora, isso podia ser até um estudo para outro caso, mas eu tenho uma tese de que um dos grandes choques econômicos globais, cara, vai ser quando eles, de fato, perceberem de que não existe, de fato, todo aquele ouro que eles falam que tem. Então, isso pode fazer com que a É gente tenha um uma boa choque ali percepção. Eu muito nunca tinha forte. parado para pensar. Faz sentido demais. Eu acho que assim, vai ser um grande checkmate no ouro e eu acho que vai ser um grande catalisador para que o Bitcoin se torne, de fato, o ouro digital e, de fato, os bancos centrais, ao invés de estocar ouro físico, comecem, de fato, a estocar Bitcoin e comecem a ter reservas de Bitcoin para suas proteções de balanço. Então, eu tenho essa tese que isso pode acontecer sim, no médio e longo prazo, eles buscarem auditar esse ouro não existir, de fato, e eles não terem Interessante. afrontamento Faz para ter sentido. lá. Gostei. Pode ser um Então, catalisador bem, assim, impensável. Assim, eu já tinha pensado sobre isso, mas não em termos de ocasionar como ser um catalisador ali de demanda e de até potencial crise, né, de economia global, porque imagina, vão correr para colapso. onde? Vão correr para onde? Porque em último caso, eles correm para títulos do governo americano ou ouro. Se não tem ouro nos Estados Unidos e os títulos do governo Não vale de nada. dívida não vale, e até falar um palavrão Entende? aqui, mas entendeu?
Então, assim, cara, a gente pode passar sim por isso. Por isso que assim, entender sobre o Bitcoin, entender sobre a tecnologia, aquilo que eu falo, o que existe por detrás das cortinas de preço, eu acho que isso é muito mais importante. Hoje o cara mandou uma mensagem aqui, eu acho que eu coloquei aqui para ele, cara, e eu disse assim, cara, entender simplesmente que o Bitcoin, o cara botou assim, cara, ó, cara, que estranho que está acontecendo isso, né? No Bitcoin. E eu falei assim, cara, para ele que entender que o Bitcoin ele consegue navegar pelos seus fundamentos, mesmo nesses períodos de caos, cara, é muito mais precioso do que você entender por que ele está em US$ 60 mil, 65, 70, 80. E eu Então, diria até antes de você mais. entender o preço, antes de você entender sobre o preço, comece a entender sobre de fato o que é, porque é o que é que vai sustentar a tese do preço Sim. em momentos de caos. Eu Entende? diria até mais. Falar que é estranho, eu diria o contrário. O estranho seria se não acontecesse isso, porque é um ativo novo. A maioria dos players não estão em Bitcoin pelo fundamento, é especulação pura. A mesma coisa com ouro. Muitos não estão pelo ouro por ser ouro, é especulação. E o Bitcoin é novo. Estranho seria se não tivesse acontecido. Se isso não tivesse acontecendo, eu ia estar estranhando. Rapaz, Pode crer. vai vir alguma coisa aí. Eu ia achar estranho. Uma coisa, Pelo contrário, é muito normal e necessário. vamos para cima. Senhores, muito obrigado aí pela audiência a todos. Compartilhem esse vídeo para aquelas pessoas que querem entender o momento atual do mercado, aquelas pessoas que querem compreender um pouquinho do que acontece no mercado ativo digital mês a mês. E eu acredito que isso sim tem potencial de contribuir, pelo menos que seja 1%, no nível de conhecimento que você tem sobre o mercado ativo digital. Sim, Daniel, muito obrigado, cara. Mais um mês aí, março, eu vamos que vencendo, vamos embora agradeço. para abril, com Mês tudo. aí foi. Esse ano todo está sendo bem tempestuoso. Vamos ver se esse mês agora que vem, como é que vai ser. Final do mês ou começo de maio, a gente faz a retrospectiva de novo de abril. E como o Yuri disse, a gente tem esse. Lógico que a gente trabalha com isso e que ninguém é falso moralista, a gente quer ganhar dinheiro trabalhando com isso, mas também tem o propósito alinhado, que é justamente educar, trazer essa fundamentação sobre a parte séria do mercado cripto e principalmente do Bitcoin, trazer conceitos de moralidade, de economia, tirar a névoa cinzenta que tem no mercado cripto, porque muita gente queimou Total. o mercado, né, fazendo besteira. Enfim, a gente vai continuar nesse processo e se a gente tirar umas grandes dúvidas, tirar a nebulosidade que tem na mente de pelo menos algumas pessoas, o trabalho já está sendo feito de forma eficiente. E eu acho que a gente está fazendo isso, né? E Mais que agradecer feito. aí. E foi uma satisfação, como sempre, né? Vamos junto aí, meu caro Yuri. Vamos para cima. Sigam aí os nossos Instagrams, sigam a Escola Bitcoin BR, o Instagram do nosso projeto. Logo mais temos uma notícia bem legal aí da Escola Bitcoin. Acredito que agora no mês de abril a gente já solta essa notícia, que vai ser uma notícia bem legal aí de Quero uma grande saber empresa também, viu? brasileira. Tô É ansioso, isso tô aí, uma ansioso. grande empresa brasileira aí que está apoiando, que está agora junto com a gente aí nessa grande frente da Escola Bitcoin. Sigam aí o nosso novo Instagram também, o Economista Cripto. A gente está trazendo aí vários conteúdos aí bem legais sobre o dinheiro, sobre vários temas importantes. A gente, nesse Instagram, está trazendo uma cronologia sobre o dinheiro, uma cronologia sobre a fundação do Bitcoin. Então, a gente vai trazer essa pegada bem mais didática e educacional. E Yuri S. Barbosa, que é o meu Instagram pessoal. E deixo aí com o Daniel para trazer os seus alunos também. Quem quiser seguir a Semcripto, acemcripto.com.br é o site e nas redes sociais é basicamente ou a Semcripto tudo junto ou acem.cripto. E eu sou o Daniel Assen, se procurar Daniel Assen nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, só vai ter eu. Então é isso aí, pessoal. Um abraço e vamos para a Tamo próxima, junto. meu grande Yuri. Até a Um abraço, próxima. Até mais, pessoal. Daniel. Obrigado, meu irmão. Valeu. Vamos junto.